Graças e paz, irmãos. É uma alegria, um privilégio, né, podermos estar na casa do Senhor e compartilhar da sua palavra, né, que Deus esteja preparando os nossos corações para receber a mensagem do Senhor nessa manhã, né. Fico muito feliz. Ontem tivemos aí o nosso jantar, né, dos namorados, casais eternos namorados. Foi uma bênção, né, e hoje estamos aqui na casa do Senhor. E hoje eu vou falar um pouco a respeito do pastoreio, né, uma missão divina. Ser pastor é ter chamado, né, um chamado específico de Deus para cuidar, né, do seu rebanho, da sua ovelha. Somos o corpo de Cristo, né, e o corpo precisa de cuidado. E o pastor é esse que tem, né, essa incumbência, né, de estar preparando, né, o corpo para que ele seja sadio, né, e venha a amadurecer e dar frutos. Então, eu convido os irmãos que abram, né, as suas Bíblias em Efésios 4. Efésios 4, vamos estar lendo de 1 ao 16. Né? Enquanto os irmãos abrem, vou falar a respeito de Davi. Davi fala que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E Davi vai falando, né, como que Deus cuida da gente, né? Então ele fala que sobre pastos verdejantes, águas tranquilas, e fala também, mesmo se a gente estiver no vale da sombra da morte, né, Deus é o nosso pastor e vai estar cuidando de nós. Então, a gente tem uma referência aí, né, do Senhor, é o nosso pastor. E Jesus também, em João 10:11, ele fala que ele é o bom pastor. Então, Jesus é o bom pastor, é aquele que deu a vida pela igreja, deu a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor Jesus. E agora a gente vai ver um pouquinho a respeito de Efésios. Vou tirar a máscara, que eu estou aqui sozinho. Mas Efésios 4, de 1 a 16, fala a respeito da unidade do corpo de Cristo. Vou estar aqui compartilhando com os irmãos. Efésios 4, de 1 a 16, diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, e por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Oremos. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela sua palavra,
que nos orienta, nos dá direcionamento, ó Deus, para que possamos vencer esses dias difíceis. Passamos, ó Deus, por muitas lutas, mas temos confiança em Ti, o bom pastor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Mas, irmãos, parece que não tem muito a ver esse texto de Efésios com o título, né, da reflexão, Pastoreio, uma missão divina, né? Mas aqui a gente vê o cuidado de Paulo para com a igreja, né? Paulo era um pastor que ele tinha o chamado, né, para estar cuidando das ovelhas, para estar orientando, né, direcionando, né, de forma a vivermos de uma maneira santa, né, e que venha agradar o coração de Deus. Aqui no versículo, do versículo 1 ao versículo 6, a gente vê o cuidado com a igreja, né? O primeiro ponto do bom pastor é o cuidado, né? Então, aquele pastor que tem um chamado divino para cuidar da igreja, né, ele tem que ter aí, né, sempre em mente essa grande função, esse grande papel do pastor. E diz aqui: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele vai falando a respeito do corpo, né, que há um corpo, um só Espírito, assim como a esperança pela qual foram chamados em uma só. Então, irmãos, aqui ele trabalha, né, como devemos viver a nossa caminhada cristã. Se cada um desenvolvesse e procurasse esses valores que a palavra nos orienta, com certeza a vida do pastor seria bem mais difícil, né? Bem mais fácil, né, pastor Moacir? Mas, infelizmente, né, a gente muitas vezes peca, né? Peca e acaba caminhando de uma forma que não condiz com a palavra do Senhor. Lá também em 2 Timóteo 2, 24 ao 26, vou pedir aos irmãos que abram também, em 2 Timóteo, diz assim, 2 Timóteo 2, de 24 ao 26, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão aos que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha aí, como que Paulo nos orienta, né, a conservar, né, de forma santa a nossa vida, né, a lidar com as dificuldades, porque sabemos que não é fácil a gente ser um servo e agir de acordo com a vontade do Senhor, né? Dentro da nossa instituição, igreja, né, dentro do nosso corpo, muitas vezes a gente tem algumas dificuldades com alguns irmãos, né? E aqui Paulo nos orienta, né, como devemos agir, né, com mansidão, né, na esperança que Deus mostre a eles que é preciso um arrependimento, uma mudança de postura, né? E essa mansidão, às vezes, não é uma característica dos servos do Senhor, né? Devemos ser mansos, como Jesus nos ensina também, né, a ser mansos. Na verdade, a ovelha, né, é um animal bem dócil, né, bem tranquila, né? Mas muitas vezes a ovelha se torna aí um cavalo bravo, né, um burro empacado, né, e deixa de ser ovelha, né? Então, Paulo aqui nos orienta a lidar de uma forma digna, como Deus nos orienta na sua palavra, né, com muita mansidão. E 1 Pedro também, 5, de 2 ao 4, vai estar trabalhando também esse conceito, né? 1 Pedro 5, 2 ao 4, que diz assim:
Desculpa, eu estou em João. Pedro fugiu aqui. 1 Pedro 5, 2 ao 4, diz assim: Pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Olha aí. Então, o pastor que tem aí essa missão de pastorear, ele tem que fazer isso com amor, não por ganância, né, mas com esse amor, né, de livre e espontânea vontade, não por obrigação. Então, isso não pode ser algo pesado, porque senão o pastor não vai conseguir, né, vencer aí as suas atribuições, né, o seu ministério. Então, tem que fazer, né, com amor, com dedicação. E no segundo ponto, que vamos estar vendo lá em Efésios, diz a respeito da função dos membros. Olha aí, a função dos membros. Efésios 4, de 7 ao 12, que diz assim: E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu, o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o pastor que tem a sua missão aí divina, né, ele trabalha a função dos membros. Irmãos, se somos Igreja de Cristo, corpo de Cristo, todos nós temos a nossa função. Todos nós, não adianta a pessoa falar assim, não tenho dom nenhum. Todos nós temos dons, né? Deus reparte os dons na sua igreja para que o corpo seja completo, né? Não adianta você achar que, às vezes, vão colocar assim uma unha, né? Uma unhazinha, algo tão pequeno, mas faz, né, uma diferença muito grande, porque a unha protege o nosso dedo, ela é firme. Então, ela tem a sua função, né? E todos nós temos a função na casa do Senhor. Muitos falam assim, poxa, eu não tenho oportunidade, eu não tenho dom, não tenho condições de fazer nada. Tem sim. Às vezes a gente fica acomodado, né? A gente fica acomodado, mas todos nós temos e devemos estar aí fazendo, né, algo para a honra e glória do Senhor, para a edificação do corpo. A gente tem que buscar aí, né, completar a igreja e todos os seus afazeres. Então, temos que ter, sabendo que Deus, né, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha aí. Então, a edificação do corpo de Cristo depende de todos nós, né? Temos que estar desenvolvendo tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Temos que estar buscando aí orientação dos céus para estar trabalhando, né? E Paulo aqui, ele trabalha isso aí na mente dos irmãos. E lá em 2 Timóteo 1,7, ele também trabalha a vida de Timóteo. 2 Timóteo 2, de 1 ao 7, diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras
que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros, né? Suportando comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Olha aí. Então, sabemos que uma vez que aceitamos Jesus, nós somos alistados no exército de Cristo. Uma vez que somos do exército de Cristo, não podemos mais ser civis, simples civis, todos nós vamos estar batalhando. Que batalha é essa? É uma batalha espiritual. Né? Todo dia temos batalhas, todos os dias somos desafiados, todos os dias, né, temos que estar vencendo a nossa carne para estar vivendo, né, em espírito, vivendo as qualidades e os valores que a palavra de Deus nos ensinam. E, às vezes, a gente vê, né, as pessoas se decepcionam com alguma coisa e acabam se afastando, né? Deixam o seu ministério, deixam as suas atividades, e Paulo nos orienta, né, a estar buscando essas coisas para a edificação do corpo. E muitas vezes a gente acha assim, vamos colocar aqui o meu exemplo, eu sou diácono, né, que a gente trabalha na área da família, mas às vezes a pessoa se magoa com alguma coisa e fala assim, eu vou largar essa área e eles vão sentir a minha falta. Olha, podem até sentir a sua falta, mas Deus vai estar levantando outro para trabalhar, porque a obra não é a nossa, a obra é de Deus, né? E Deus vai estar sempre chamando servos. Então, não adianta a gente ficar magoadinho, né? A gente tem que procurar se resolver e executar com excelência tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, né? E a gente vê muitos servos assim. O pastor fala sentidinhos, né? Sentidinhos de Jesus, né? Então, acham que por estar de biquinho, revoltado, né, que isso vai resolver as coisas, mas, na verdade, não é assim. A gente tem que procurar viver e executar, né, todos os objetivos do Senhor para nossas vidas, e, através de nós, né, um corpo bem ajustado, a gente vai conseguir levar, né, para os outros a esperança que só Jesus pode nos dar, né? E o terceiro ponto que eu vou estar trabalhando, né, diz a respeito da maturidade do corpo, que fala um pouquinho também, né, a respeito do que eu falei, a pessoa não ficar entristecido por nada, mas procurar se resolver. Está ali em Efésios 4, 13 ao 16, né, finalizando. Diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha aí. Então, o grande objetivo... calma aí, eu falei até o 16, né? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia de esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como eu falei, cada um de nós tem a participação, né? E a gente não pode ser como crianças, levados de um lado para o outro, né? Às vezes a pessoa fica triste e acaba mudando de igreja. Eu vou para ali, eu vou para lá, eu vou para lá, e não se firma em lugar nenhum. Não cria raízes, né? Na verdade, se a gente quer dar frutos, a gente tem que ter uma raiz sadia. E para ter uma raiz sadia, a gente tem que estar plantado em algum lugar. A gente não veio uma árvore se movimentando, né? Um pé de pera, hoje ele está aqui, aí ele vai, isso aqui, a terra não está legal não, vou andar um pouquinho mais, vou lá para a beira do riacho lá, que, né, vai estar mais fresco, nada disso. Plantou ali,
né? Então ele tem que dar fruto ali, não tem como ficar se movendo. Eu já vi um vendedor aí de árvores frutíferas ter um pé de jabuticaba, eu já vi, falei que não vi, mas já vi sim, em cima do caminhão, e já dando frutos, né? Ele estava vendendo aquele pé de árvore, mas para ter aí uma boa colheita tem que estar plantado em algum lugar. E às vezes a gente fica assim, sem raízes, né? A gente sai daqui, vai para ali, vai para lá. Por quê? Porque a gente não está fundamentado na palavra de Deus, a gente não está fundamentado nas orientações, nos princípios da palavra. E tudo aquilo que vem acontecer em nossa vida, que a gente vai ter tribulações, né? No mundo teremos aflições, e isso leva a gente a ficar, né, nessa onda, levado pelo vento. Vamos para lá, vamos para cá, vamos para lá, vamos para cá, e não produz nada, né? Como que a gente vai produzir algo? Não tem como, né? Jesus se entregou para a igreja para que a igreja seja firme nos propósitos, né, de Deus, na palavra de Deus. Em Romanos 12, né, também diz para a gente renovar o nosso entendimento, mudar a nossa mente. A gente não pode ficar sendo influenciado pelo mundo, né? A gente tem que mudar a nossa mente para que a gente consiga entender e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Mas, para isso, para a gente entender isso, a gente tem que ter a maturidade. E essa maturidade que Paulo trabalha. E todos nós temos que buscar a maturidade, né? Um fruto verde não serve para nada. Mas agora, quando ele está maduro, ele mata a fome de muita gente. Você pega um belo abacate aí madurinho, faz uma vitamina, todo mundo toma e fica, né, sustentado. Então, temos que ser assim, procurar ser maduros, para que a gente possa servir para alguma coisa. O fruto verde, ele só serve para, de repente, se o marido estiver chateado, né, a esposa estiver chateada com o marido, né, pastor Moacir? Pau. Mas o maduro é uma bênção. E, para finalizar, a gente vai ver Timóteo, 1 Timóteo 5, 17. 1 Timóteo 5, 17, para a gente estar fechando aí. Primeiro Timóteo 5, 17, que diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então, né, aquele que é chamado ao pastoreio, se ele fizer com excelência, se ele fizer com carinho, com cuidado, né, buscando aí cuidar, fortalecer os membros e levar os membros à maturidade, ele é um servo, né, que vai ter aí a dupla honra. E, graças a Deus, né, a gente tem acompanhado a caminhada do nosso pastor Moacir, que, embora ele seja um pastor interino, ele tem feito com muita excelência o seu pastoreio. Ele tem cuidado, ele tem visitado, ele tem orado, ele tem levado a igreja à maturidade, porque não temos como ser maduros se a gente não tiver firmados na palavra de Deus, a leitura da palavra, em oração, né? Se a gente não estiver orando, não estiver se comunicando com o Pai, como que a gente vai conseguir vencer? Se a gente não conversar com Deus, não buscar fortalecimento. Nós não somos capazes, sozinhos não, né? Mas Deus é o bom pastor e é aquele que está sempre disposto a nos ajudar, né? Então, o pastor Moacir, ele tem trago a igreja, né, levantado a igreja para estar buscando, orando, lendo a palavra, né, buscando a comunhão, e isso é muito bom, né? Que Deus continue abençoando a nossa igreja, a sua igreja, abençoando os nossos líderes e, em especial, né, a vida do pastor Moacir, que é uma honra, né, poder servir e caminhar junto com o pastor Moacir. Que Deus nos abençoe, né? Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém.